Olá, seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina. Nós vamos continuar o estudo desta semana, lição número 1, que tem como título O Princípio do Evangelho. Estamos estudando nesse trimestre o Evangelho de Marcos. Hoje está aqui conosco mais uma vez a Thelma. Seja bem-vinda, Thelma, ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui novamente para estudarmos mais esse dia da lição da Escola Sabatina. E é uma alegria ter você aqui também. Você pode assistir em qualquer momento, no seu melhor horário, e participar conosco aqui, fazendo as interações, respondendo as perguntas que a gente coloca ao final. Vamos começar fazendo uma oração, Thelma? Vamos. Você pode fazer uma oração conosco? Sim. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estudarmos aqui a lição da Escola Sabatina. Pedimos que venha estar conosco neste estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição de hoje, dia 30 de junho, tem como título Missionário Fracassado. Esse é o assunto. Mas esse título parece assim bem desanimador, né, Pastor Neri? Nos conte um pouquinho sobre esse Marcos, o autor do Evangelho. Se a gente terminasse aqui, diríamos que Marcos foi um missionário fracassado. Mas quem foi ele? A primeira pergunta da lição desse trimestre tem aqui o texto para a gente ver, Thelma, em Atos capítulo 12. Aqui em Atos capítulo 12, descreve a saída de Pedro, o apóstolo Pedro, da prisão. Ele foi liberto ali por um anjo, e quando ele sai da prisão, o verso 12 diz assim, ó: ao se dar conta disso, Pedro, quando ele percebeu que estava livre da prisão, ele resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A lição indica para a gente ler aqui só o verso 12 do capítulo 12 de Atos. E a informação que vem aqui no verso 12 é que esta casa era possivelmente a casa de João Marcos. Portanto, aqui nós temos a informação que a mãe dele se chamava Maria e ele ainda era alguém que morava com a mãe, né, na casa da mãe. Outra coisa que a gente tem, e na sequência o capítulo 13, é que João Marcos, ele se empolgou com os relatos de Pedro e dos demais apóstolos sobre Jesus. Então veja, esse acontecimento está aí depois do ano 40. Jesus já tinha sido morto pelo menos uns 14, 15 anos. Então, era uma história que já estava muito divulgada e isso empolgou bastante Marcos. Com essa empolgação, Marcos se candidata a participar de uma viagem missionária. Essa viagem missionária está aqui, ó, no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, havia na igreja de Antioquia, diz o texto aí, eles separaram alguns homens com a imposição de mãos e enviaram para pregar o evangelho. No verso 4, Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram até Chipre. E quando chegaram a um lugar chamado Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como um auxiliar. O que acontece? Ele se empolgou com os relatos sobre a história de Jesus e ele disse: eu quero ir nessa viagem missionária. E interessante que Paulo e Barnabé admitem esse jovem, levam esse jovem nessa viagem missionária, que foi muito importante para o ministério de Paulo, de Barnabé e também para a igreja cristã primitiva. Que legal. Mas pastor, o que foi que aconteceu nessa viagem missionária que sugere que Marcos foi fracassado? Então, tem uma lição, a pergunta número 2 da lição diz assim, ó: como João Marcos se reuniu ao Saulo e Barnabé e qual foi o resultado? Eu já li os primeiros versos do capítulo 13, mas no verso 13 do mesmo capítulo diz assim, ó: e navegamos de Pafos. Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. O texto aqui não dá maiores detalhes ou explicações o que aconteceu. Mas possivelmente, o que os historiadores dizem? Por ser um jovem, talvez um jovem com certos recursos, a sua mãe tinha uma certa
independência financeira, tinha recursos, era uma mulher que possivelmente tem ajudado a igreja cristã nesses momentos iniciais, né, com recursos. Então ele estava acostumado com o conforto do lar, a sua caminha quente, né, o seu banho quente, comidinha na hora. Ele vai fazer essa viagem e ele percebe a dificuldade que era. Paulo, em outro momento, ele descreve das tempestades, das perseguições, das incompreensões dos próprios cristãos para com eles. Então, ele percebe a dificuldade que era ser um missionário. De repente, ele pensa, puxa vida, eu estou aqui passando dificuldade, provações, privações. Lá na casa de manhinha eu tinha tudo assim na mão, comidinha na hora certa. Ele olhou demais para as coisas materiais, para as dificuldades que estava enfrentando, se lembrou do conforto que tinha em casa e ele resolveu voltar. Ele abandonou a missão. A Bíblia não fala os detalhes. E aí some, ele simplesmente some aqui do cenário, vai aparecer mais para frente, mas Marcos é esse jovem aí que decepcionou abandonando a missão. Mas ele teve uma outra oportunidade? Olha, esse assunto é o que nós vamos estudar amanhã na lição, né? Dia 1º de julho, nós vamos ver se Marcos teve uma segunda chance ou ficou caracterizado como um fracassado. Amanhã nós estaremos juntos e eu conto com você. Mas antes de terminar, eu quero dar um desafio para você que está nos acompanhando nesse projeto. Estude a sua lição hoje, estude os textos indicados pela lição para o texto de hoje, para a lição de hoje. E eu quero desafiar a você a descobrir qual era a função de João Marcos nessa viagem missionária. Quando você descobrir, mande um oi para a gente, escreva aí nos comentários, respondendo essa pergunta, qual era a função de João Marcos na primeira viagem missionária, juntamente com Paulo e Barnabé. Um forte abraço e até amanhã, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau.